lá. Olha, para a gente entender de verdade a teoria de Sigmund Freud, é fundamental chegar no capítulo final do desenvolvimento humano, segundo ele, o estágio genital. Essa é a fase que começa ali na puberdade e que vai definir para a psicanálise o que é de fato alcançar a maturidade psicossexual. Então, vamos lá. A teoria do Freud não é só sobre a infância, não. Ela se estende para responder uma pergunta que pega todo mundo. Afinal de contas, o que é uma vida adulta que funciona? Uma vida psicologicamente saudável? A resposta, segundo ele, está toda na maneira como a gente atravessa e resolve essa última e decisiva etapa do nosso desenvolvimento. Pensa assim, essa fase é o ponto máximo de todo o caminho percorrido antes. É aqui que as peças daquele quebra-cabeça psíquico, que foram sendo montadas desde o nascimento, se encaixam de um jeito completamente novo, preparando a pessoa para os grandes desafios da vida adulta: o amor, o trabalho e a vida em sociedade. Mas o que é exatamente o estágio genital? Como Freud descreve lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, é um momento em que a nossa energia psíquica sexual, a libido, que antes estava meio espalhada por várias partes do corpo, se reorganiza. O foco agora se volta para o que ele chama de primazia genital, ou seja, a capacidade de ter uma sexualidade integrada, madura. E aqui, a diferença com a fase fálica da infância é fundamental. Antes, a sexualidade era autoerótica, voltada para as próprias sensações e para as fantasias do complexo de Édipo. Agora, na fase genital, acontece um salto gigantesco. A energia se volta para o outro. É a passagem de um universo que era só interno para a busca de um parceiro de verdade no mundo real. Vamos entender como essa reorganização acontece. É bem importante sacar que não é como se alguém simplesmente ligasse um interruptor na puberdade. É uma verdadeira síntese, uma integração de todas as pulsões que acompanharam a gente desde os primeiros dias de vida. E ponto crucial é este. Com a puberdade, as pulsões da infância são reativadas, só que com um novo propósito. As pulsões parciais, como a oral, a anal, elas não somem, mas passam a operar sob uma nova liderança, a função genital. Isso é o que possibilita um investimento de amor mais estável e, o mais importante, integra a sexualidade com as outras partes da mente, o ego, que lida com a realidade, e o superego, a nossa consciência moral. E essa frase, para mim, ilustra essa transformação de um jeito brilhante. A energia psíquica deixa de ser uma força meio caótica, fragmentada, e se torna uma força unificada. Pensa nisso como a passagem de uma anarquia de impulsos para uma organização que tem um propósito em comum: a vida adulta. E qual é o objetivo final de todo esse processo super complexo? Para o Freud, a resposta é até que bem prática e se resume a 2 capacidades que definem, na essência, a maturidade psicológica. Primeiro, a capacidade de amar. Isso significa ir muito além do narcisismo, sabe? É estabelecer relações baseadas em reconhecer o outro como uma pessoa separada, com desejos próprios. Segundo, a capacidade de trabalhar. Isso representa a habilidade de canalizar nossa energia para atividades produtivas, de encontrar um lugar no mundo. E tudo isso se sustenta em um equilíbrio maior entre nossos impulsos, o id, nossa razão, o ego, e nossa moral, o superego. E essa ideia aqui resume a lógica toda. Atingir essa maturidade não é algo que acontece do nada. Depende diretamente de como os conflitos de cada fase anterior foram resolvidos. Em outras palavras, o presente adulto é sempre construído sobre as fundações da infância. Mas e quando essas fundações são meio instáveis? O que acontece se os conflitos não forem bem resolvidos? A teoria freudiana mostra como os ecos do passado podem persistir, se manifestando como fixações e regressões que acabam impedindo um desenvolvimento pleno. É muito importante entender isso. A chegada à maturidade não apaga a nossa história. As fases anteriores não são eliminadas. O ideal é que elas sejam reorganizadas, integradas sobre uma nova lógica. Quando essa reorganização falha, os velhos padrões simplesmente continuam lá. E aqui a coisa fica bem concreta. Uma fase oral mal resolvida pode se manifestar lá na frente como dificuldades com dependência ou independência nos relacionamentos. Conflitos da fase anal podem ressurgir como uma luta constante com controle, perfeccionismo ou até desorganização. E claro, uma fase fálica que ficou com pontas soltas pode gerar dificuldades sexuais e na construção de vínculos amorosos saudáveis na vida adulta. Para a gente finalizar, vamos olhar para a estrutura da mente que resulta desse longo caminho. É o que a psicanálise chama de dimensão metapsicológica da maturidade.
Num desenvolvimento bem-sucedido, o ego sai fortalecido, mais capaz de mediar as demandas do id, as restrições do superego e as exigências da realidade. O superego funciona como um guia moral interno e não como um tirano que só pune. E o id, a fonte dos nossos desejos, continua pulsando, mas de uma forma mais integrada e menos caótica. O resultado? Mais flexibilidade e resiliência para lidar com a vida. Só que o Freud era realista. Ele viu o estágio genital como o auge do desenvolvimento, mas reconhecia que a maturidade plena é um ideal, não é um destino. É algo que se busca continuamente, um equilíbrio dinâmico que está sempre em construção, e não um estado perfeito e acabado. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a maturidade completa é um ideal relativo, um horizonte que a gente nunca alcança por completo, talvez o mais importante não seja o destino, mas a própria jornada de se desenvolver. O que essa ideia de um processo contínuo nos diz sobre como encaramos nosso próprio crescimento e nossas imperfeições? Fica aí a questão.